A LAF se apresenta para a temporada 2015. Internacional dá boas-vindas ao camisa 8 Anderson. Grêmio dá adeus ao Barcos. E o lajadense prepara-se para enfrentar o Veranópolis. É agora no meio da semana. E é agora no Papo de Boleiro. Bom, hoje é dia 3 de fevereiro, Diogo Botti. É o que tu tá dizendo. É mesmo? Não sei se olhou o relógio. 3 de fevereiro, exato. É data, o cara sempre se pega. Mas hoje é 3 de fevereiro e o ano começou. Na verdade, começou ontem para a LAF. A LAF se prepara para um 2015 cheio de atrações, cheio de atividades e começou ontem, foi apresentada ontem à comunidade. É isso aí, fantástico. A LAF começou já na manhã de ontem a preparação física, né, visando a pré-temporada aí. Até que o Giba comentou, né, um time remodelado com relação ao ano passado, Márcio, várias peças novas, até porque merece uma atenção diferente esse ano, né, como tu falaste, são das 5 competições que a LAF tem pela frente, 3 são em nível nacional, né, então são competições inéditas para o time da LAF, né, contra grandes equipes, por exemplo na Superliga, onde a LAF agora começa dia 21 a sua caminhada, competição extremamente difícil contra a Orlândia, Jaraguá, equipe que é o grupo da morte, de né? Ponta do futsal nacional, então a LAF já começa o ano aí com um compromisso dificílimo a partir do dia 21. E o restante da temporada replete de competições, tem Copa do Vale, Copa dos Vales, tem a Série Ouro, tem a Liga Sul, que a LAF vai buscar o bicampeonato, foi campeão ano passado, e a Liga Nacional, né, que é outra competição grande aí que vai até novembro. Bom, o ano passado nós mostramos a LAF competindo em 2, 3 competições, porque aí a Série Ouro atrasou em função das questões judiciais, aí já estava acontecendo a Lupicínio Rodrigues no segundo semestre, mais a Liga Sul, e a LAF chegou a cansar um certo momento. Exato, a gente sentiu que estava feia a pegada, exatamente. Mas ainda deu para manter, né, um pouquinho. Mas este ano tem bastante gente, quer dizer, se cansar vai ter uma retaguarda maior. Na verdade, a questão é que são competições contínuas, assim. Aquela vez, do ano passado, o problema foi o período sem jogos. Né? Foi um período bem grande, sem partidas, e depois uma partida enfileirada atrás da outra. Então a questão do ritmo de jogo acabou pesando mais, talvez, que a preparação física, né? Esse ano já não. Esse ano a LAF será um ano repleto de competições, então não vai ter essa folga que teve no ano passado com relação à Série Ouro. Se faltar a Série Ouro, tem a Liga Nacional, tem as outras competições rolando aí. Então é um ano que promete bastante para a LAF, em função de um grupo mais forte, um grupo mais coeso, mais experiente, com jogadores aí com passagem por grandes equipes, como por exemplo o Tininho, que veio do Concórdia, né, jogadores da CBF, jogadores que atuaram pelo Atlântico, então é um grupo bastante competitivo aí, que o próprio presidente André Ecker comentou. Montamos um grupo para chegar, para fazer o nosso melhor, né? Então a gente sabe que o trabalho feito pela LAF durante essa pouca trajetória, essa pequena trajetória no futsal estadual e agora já atingindo nível nacional, é fantástico. A gente sabe das pessoas que trabalham ali dentro e a gente tem certeza que esse grupo montado que foi entregue ao Giba dará o seu melhor e a LAF será um grande ano. Bom, e o que o presidente pediu lá, Diogo Botti, para essa turma aí dos atletas? Tu que acompanhaste ontem, sim, inclusive sim. fez imagens. Na verdade até tem a questão, a gente tem algumas imagens aí, foi ali no bonito quiosque ali do loteamento dos médicos, né, um lugar que eu não conhecia, lugar um dos poucos lugares que eu não tinha ido lá já, mas ali foi a apresentação da LAF, né, na verdade até foi falar até a questão das eleições, que agora está mudando, quinta-feira vai ter uma nova eleição na LAF, o André está saindo, não pode pelo estatuto, não pode pelo 3º mandato, e deve assumir o Alex Favaretto, né? Então eles estão trocando figurinha ali, exatamente, né? Antes era o Alex, agora voltou o André, agora o André repassa pro Alex. Eu acredito na criação de uma chapa 2 aí, vamos dizer assim, para oposição, né? Até pelo trabalho que vem sendo feito, né? Muito consistente durante os anos aí. Eu acredito que vai ser mantido e o Alex vai ser o novo presidente, com o André passando algum secretário, algum diretor, cargo que o Alex ocupava até ontem. Beleza. E no Internacional, no Beira-Rio, o Colorado está com camisa 8 novo, Diogo? Isso aí, sai o Williams, entra Anderson. Boa substituição. O Williams acabou acertando ontem com o Cruzeiro, foi anunciado oficialmente pelo time mineiro lá em Belo Horizonte, né, vai atuar por próximas 3 temporadas lá em Minas Gerais, e o Inter confirmou hoje, que a gente já vinha falando aí, o Anderson, um show revelado pelo Grêmio lá em 2004, foi apresentado agora de tarde, vestiu a camisa número 8, antiga do Williams, né, e para as próximas 4 temporadas aí será um novo meio-campista. Fininho o Anderson, né? Nós tínhamos falado ontem, realmente o condicionamento físico dele surpreendeu a todos, surpreendeu até o técnico Diego Aguirre, que acompanha o Anderson lá na Europa, né? E agora
vai ter o prazer de comandar o jogador aqui. O Anderson chega aí como uma resposta do Vitório Pifro à não contratação do De Arrascaeta, né? Eu acho que até por esse lado, o pessoal da Inglaterra fala muito que o Anderson foi uma das piores contratações aí da era Ferguson, né? Pelo Manchester United e tudo mais, mas eu acredito que voltando ao Brasil, acho que o jogador vai ter uma chance a mais de se recuperar. Fala-se que está motivado, está querendo, né? Então acho que, e até as últimas contratações de ídolos colorados aí com o próprio Fernandão, o próprio D'Alessandro, jogadores que estavam lá no exterior, atirados assim, vamos dizer, em equipes medianas, né? E agora sem muito brilho. Então agora o Anderson vem também talvez nessa mesma condição, afastado do Manchester, então com vontade eu acho que dá para esperar um grande jogador aí. Todo mundo fala assim uma contratação de risco. Eu acho que teve uma contratação pontual pelo que precisa o time do técnico Diego Aguirre. Bom, teve um momento que se falou no retorno do Anderson para o Grêmio e naquela época ele estava mais fortezinho, né? Teve um momento lá na Europa que ele estava mais cheio. Na verdade, partiu dele mesmo, do empresário, oferecer ele ao Grêmio e o Grêmio recusou o jogador. Já que tem um histórico. Na época que os valores giravam na casa de 620 mil mensais, como o Inter ele fechou fala assim 500 mil, né? Isso aí a gente não sabe o certo o que é, mais o valor das luvas que vai ser parcelado ao longo do período de contrato dele. Mas o certo é que o Grêmio recusou aquela vez o Anderson, né? Não quis papo, dizendo que o jogador estava até nessa questão fora de forma, de repente não era uma contratação cara para um jogador que podia dar pouco. Então o Grêmio aquela vez uma contratação, se agora se fala que é de risco na época, então que ele estava mais cheio, né? Então. Exatamente, então, mas pelo que tem se mostrado agora, eu acho que até essa própria negativa do Grêmio, eu acho que serviu de motivação para ele fechar com o Internacional por um valor menor, dito propriamente, né? Do que uma condição a mais assim de foi negado pelo time que revelou e tudo mais. Então, talvez esse rancor possa ser usado a favor do Internacional nessa nova chance do Anderson no Brasil. Bom, e ele que é um cara que se identifica com a torcida gremista, principalmente por causa daquele fatídico jogo do que virou Batalha dos DVD Aflitos, depois. Herói da Batalha dos Aflitos, aí fez o gol contra o Náutico lá no campeão, no título do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem coisas estranhas, às vezes, né? O homem que mais fez gol, o estrangeiro que mais fez gol no Grêmio, deixa o time. Hoje fez a entrevista coletiva. Um abraço, até logo. Isso e segue o Barcos. Confirmou, o Barcos está fora do Grêmio, né? A transação que a gente já tinha anunciado também aqui, o jogador vinha negociando já há bastante tempo. O Grêmio havia aceitado a proposta do time chinês, ele também havia... Esse nem vou falar. Deve ser quase ele isso. Ele também aceitou a proposta em valores, que é muito melhor do que ele ganharia no mesmo período aqui no Grêmio, né? E o Barcos embarca então para a China, né? Sorte ao Pirata, né? Fez o maior artilheiro aí, estrangeiro da história do Grêmio, com 45 gols. Né? O Barcos aí que deixa uma lacuna, né? Talvez a ser preenchido pelo Marcelo Moreno. O Marcelo Moreno precisará mostrar o que ele ainda não conseguiu mostrar com a camisa do Grêmio. Então é um desafio a mais para o Moreno aí, que assume a titularidade, não tem outro jogador para colocar ali, e resta uma lacuna, né? Quem será o companheiro do Moreno no ataque? Lucas Coelho, talvez o Paulinho ou talvez o Everton. Essas três chances aí o Filipão estuda para ver quem será o jogador que vai, já amanhã, né? Já a partir de amanhã, comandar o Grêmio no ataque. Bom, eu falei que o Grêmio tem essas coisas estranhas porque houve um momento, principalmente no ano passado, assim, no primeiro semestre principalmente, que o Barcos foi meio que crucificado, mas também, coitado da bola, não tinha como chegar nele de jeito nenhum. Né? Ele não ia fazer gol nunca. Né? Ele estava vendo uma fase, uma crise técnica, assim, vamos dizer, e ele não conseguia realmente transformar as chances que ele tinha em gol. Né? Isso aí todo centroavante vive, o Luiz Fabiano já viveu, o Damião está vivendo até hoje. Aliás, entrou nessa crise. Né? Não... Então, não dá. Se um jogador já mostrou uma certa qualidade, ele consegue mostrar de novo aquela qualidade. É questão de dar tempo, é questão de dar ritmo, é de achar o melhor local. Muitas vezes ele mesmo falou que no esquema que ele jogava com o Renato Gaúcho, ele estava jogando fora de onde ele gostaria de jogar. Então são questões assim a se analisar pela comissão técnica, né? Então o Barcos, o ano passado ele foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, mesmo o Grêmio se fazendo poucos gols, ele fez mais de 60% dos gols do Grêmio naquela competição. Então é um jogador que sai em alta o time gremista, né? Uma perda significativa para esse time do Grêmio, que já perdeu tanta gente esse ano e não há reposição de peso. Pois é, também as finanças não estão lá, essas coisas. Para o próprio Barcos, isso o Diogo já levantou ontem aqui, eles já devem 8 meses, né, de direito de imagem. 8 meses de direito de imagem, a gente não sabe, não tem informação dos outros jogadores, né, mas não deve só o Barcos, deve estar atrasando. E o valor de direito de imagem
é bem bom. É bem bom. É bem bom. Eu não recebo, né? Não, também não. Mas é assim, pelo que a gente ouve falar. Até porque eles não divulgam também, né? Isso dificilmente se torna público. De 30% a 40% do salário. Então embarque está o quê? Quentinhos também não? Por aí, né? Quentinho servir, né? Não precisa nem direito de mais. Um só quentinho, um só. Aqui na região, quem gostaria de um quentinho também é o presidente Mário Dutra. Salário quentinho na... O Mário Dutra não pode negar, né? Não pode reclamar. Esse final de semana aí, pelo menos uns 200 entrou ali, né? Tá bom, já tá bom. Aliás, que bom que entrasse sempre, né? Mas o time do Lajadense aqui na região se prepara para pegar o VEC. É o Veranópolis, lá na Serra vai ser o jogo. O Lajadense sai para 2 jogos fora, depois do Veranópolis tem o Aimoré também longe de casa. É para engatilhar essa campanha aí, qual Lajadense que a gente vai ver, de repente esse aguerrido, esse time forte que enfrentou o Internacional de igual aqui no final de semana na estreia no estádio Alve Azul. Vamos ver o que vai ser apresentado, o técnico Luiz Carlos Vinck ainda aguarda pela liberação ou não do Maicon, que é o jogador que ainda não teve seu nome escrito no BID, né? A gente até conversou com o Thales lá no final de semana, que é o gerente de futebol, ele comentou que há um atraso no próprio sistema da CBF, que não está legalizando os jogadores nas suas transferências. Então, isso, até voltando maior, assim, em escala maior, o Inter também vive esse problema com o Hever. O Hever ainda não consta no BID por função de documentação, né? Então, o Carlos Vinck analisa essa situação, talvez ter uma opção a mais de ataque com o Michael, no lugar, quem sabe, do Michel, com um jogador que muito contestado ainda, que não conseguiu se enquadrar ainda o time do Lajadense, né? Possa ser uma opção de velocidade. Então, talvez seja essa a única dúvida, já que o Lajadense mostrou um time bem coeso, né? E a gente sabe que... Vamos aguardar agora qual é o Lajadense, que atuação a gente vai ver pro Lajadense aí contra o Veranópolis, que a gente tinha falado. São times iguais, né? Dos iguais tem que ganhar. E o Gilmar, Diogo Botti, que no jogo contra o Internacional deu problema nas costas, deu cãibra, deu de tudo. Sim. Ele até tentou segurar, era para ele sair, saiu o Paulo Josué, depois ele teve que sair na marra. O Gilmar correu demais, né? Essa é a questão. Então, na verdade, isso passou por avaliação física, não apontou nenhuma lesão, foi questão de mau jeito mesmo. Ele, na verdade, recebeu uma pancada do joelho, acho que uma dividida com o próprio Paulão, né? Acabou levando a pior ali o jogador, então, mas não há registro de lesão ainda. O Gilmar deve estar em campo. Caso ele não possa atuar, tem a opção do Lima, né? Que é um centroavante também criado da base do Lajadense, que pode ser opção de ataque. Mas eu só acho que o Gilmar deve ir pro jogo sim, porque não apontou lesão. Entrando para a agenda já dos jogos, nós temos Libertadores hoje já. Libertadores, rapaz, olha aí. Gosta de Libertadores? É bom, né? É bom. Libertadores é bom, sim, né? Vamos lá então, hoje pré-Libertadores, a gente primeira fase da Libertadores aí, inicia hoje às 22 horas e 15 minutos com Aliança Lima e Huracan. É o jogo de volta na próxima semana para definir esses entram no grupo A. Beleza. E aí desses primeiros jogos que sai o adversário Isso aí, Internacional. é amanhã também. O Strongest enfrenta o Morelia do México, né? A primeira partida, depois tem o jogo da volta aí para definir quem é o primeiro adversário. Internacional na Libertadores, dia 17. E nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativa, falando mais de esporte para você, aqui no Papo de Boleiro. Até mais. Abraço.